Meus irmãos, vamos para o texto, continuando a nossa série. Estamos pregando em série, estamos agora no texto de Mateus, capítulo 25. E estamos falando sobre preparando-se para o fim. Essa foi uma forma da gente tentar responder e ajudar o nosso povo a ter tranquilidade numa época de pandemia e entender que tudo está no controle, nos planos do nosso Deus, e que eventos como esse que estamos vivendo não podem nos alarmar a ponto de causar um impacto só agora, mas que todos nós devemos estar prontos e preparados sempre, independente de pandemias, independente de guerras, catástrofes ou qualquer outra coisa. O crente deve estar sempre preparado para se encontrar com o Senhor, seu Deus. E nós temos uma expectativa, nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo, todos os dias, em todo momento, em todas as circunstâncias. E aqui continuamos com esse sermão, que é um sermão escatológico, preparando os discípulos para o final, lembrando que esse sermão é resultado da pergunta dos próprios discípulos sobre quando seria e quais os sinais desse fim. Jesus está respondendo com uma série de informações e também com uma série de parábolas. Então, nós vamos para mais uma delas. Essa é a penúltima. Teremos a última ainda, mas esta é a penúltima. Não tenho intenção de terminá-la toda agora, pelo nosso tempo, mas vamos tentar ir até onde a gente pode com esta exposição. Então, vamos ler agora dos versos de 14 até o verso de número 30, de Mateus 25. Eu vou ler o 13, porque ele tem uma conotação boa com o 14. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque tu tens nos dado essa oportunidade maravilhosa de buscar a tua presença em culto,
Viemos aqui para te servir, ó Deus, e ajuda-nos para que as nossas mentes estejam realmente preocupadas em entender a tua vontade. Abençoa-nos, ó Senhor, abençoe todos que aqui estão, aqueles que estão em casa, e que juntos, ó Pai, cresçamos no teu querer e na tua vontade. Abençoe, ó Pai, esta igreja e fortalece, desde os menores até os mais velhos, e que assim, ó Pai, continuemos a nossa luta e te sirvamos nessa semana de maneira melhor. É a nossa oração, clamamos no nome do teu santo e amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Eu estou tentando fazer uma ponte com as crianças para que elas também acompanhem e estejam conosco no momento da meditação. Então, seguindo uma linha que eu já tenho solicitado, eu gostaria que as crianças desenhassem aí um tema com relação a missões, tá bom? Missões. Pensem em alguma coisa sobre missões, algum desenho que deixe claro para você o que é missões, tá bom? Missões, evangelizar, aqui em outros lugares. Pense nisso e, à medida que você vai desenhando, vai ouvindo o que o tio vai falando aqui em cima, tá bom? Vou começar com os adultos com uma frase de Roland Bainton. Ele diz assim: quando o cristianismo se leva a sério, ele deve renunciar ao mundo ou dominá-lo. Vou repetir de novo. Quando o cristianismo se leva a sério, ele deve renunciar ao mundo ou dominá-lo. Meus irmãos, nós precisamos de uma atitude positiva quanto ao mundo. E digo isso porque agora cito um outro autor, chamado McGrath. Ele diz o seguinte: a Reforma testemunhou uma notável reviravolta nas atitudes quanto à ordem secular. O cristianismo monástico, que foi a fonte de praticamente de todos os melhores escritos espirituais e de teologia cristã da Idade Média, tratava o mundo e todos os que nele trabalhavam com um certo grau de desdém. Os verdadeiros cristãos devem se afastar do mundo e entrar na segurança espiritual de um monastério. Contudo, para os reformadores, a verdadeira vocação de um cristão está em servir a Deus no mundo. Os monastérios são um tanto irrelevantes para essa tarefa. A verdadeira tarefa na vida cristã está nas cidades, nos mercados, nas câmaras de comércio do mundo secular, não no esplêndido isolamento de uma cela monástica. Meus irmãos, a frase do McGrath, juntamente com a frase do Bainton, especificam um momento da história da igreja. Um momento onde toda a produção teológica geralmente surgia de mosteiros ou monastérios. E estes homens que ali escreviam, eles tinham uma tendência a se distanciar do centro. Ficava bem distante para se isolar. E a ideia é que todos aqueles que trabalhavam e que se envolviam com o mundo, de uma certa maneira, não eram tão santos quanto eles. Então, a produção antes da reforma era uma produção de uma santidade que não se envolvia com o mundo. Por isso, nós precisamos falar de uma atitude positiva em relação ao mundo. Dessa maneira, preparados para o fim, ou preparando-se para o fim, nós precisamos trabalhar para o crescimento do reino no mundo. O reino ele tem que se desenvolver. E ele deve se desenvolver lá fora, entre aqueles que não são crentes. É muito fácil exercermos a nossa função de crentes entre crentes. Mas o grande desafio é exercer essa função lá fora. E nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo está indo embora, e aqui para as crianças é importante dizer isso. Nessa parábola, o Senhor representa o próprio Jesus Cristo. E Ele vai embora. Não que Ele nos deixou, Ele disse que não nos deixaria órfão. Ele nos traria outro, da mesma qualidade, o Consolador. Então, hoje nós temos Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo em nós, nos nossos corações, na nossa vida. Antes de tudo, você é um templo do Espírito Santo. Não é meramente um lugar, mas você é o templo do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo vai voltar. Nós esperamos a sua segunda vinda. E esperando essa segunda vinda, nós devemos exercer essa espera,
vigilantes, como diz o verso de número 13 do capítulo 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E em todas as parábolas fica bem registrado que vai demorar. Vocês perceberam? Demora. Todas elas faz questão de registrar, demorando o seu Senhor. Então, o Senhor é Jesus Cristo. E os discípulos? Os discípulos são os servos, os mordomos, ou os escravos, no bom sentido, que estão exercendo a sua função de fazer com que o reino progrida, que o reino vá adiante, que o reino avance. Essa é a visão que foi passada aos discípulos. E diferente dos fariseus, eles não deveriam se retrair, eles deveriam avançar. E não é por menos que o próprio Paulo é chamado para pregar aos gentios, também para avançar e fazer com que o reino cresça e se desenvolva. Nesse sentido, meus irmãos, nós podemos ter algumas qualidades de servos. Ele apresenta 3. Um que recebe 5, outro que recebe 2 e o outro que recebe 1. E esse último, ele é repreendido no final da parábola e é dito que ele fica de fora. Então é aquilo que nós falamos. O Senhor Jesus Cristo está preocupado principalmente com a qualidade de obreiros que vão ficar aqui depois da sua partida. Quem são esses obreiros? Como eles vivem? Qual é a preocupação de cada um? E nós vamos perceber que Jesus Cristo está dizendo que eles devem ter certas preocupações. Meus irmãos, nós não vamos ter como trabalhar cada uma delas hoje aqui, mas eu queria que a gente entendesse o amplo aspecto do que estamos estudando ao longo de alguns momentos que estamos expondo o capítulo 24, o capítulo 25 do texto de Mateus. Nós temos, meus irmãos, aqui informações preciosas, a gente precisa sempre refletir e rever essas informações. Desta forma e desta maneira, nós vamos perceber que todas as parábolas que estudamos falam sobre a importância de se manter vigilante quanto ao retorno de Cristo. Cada uma delas trata destas preocupações, de se manter vigilante com relação ao retorno de Cristo. Tudo isso começou com a pergunta dos discípulos, que está no texto de Mateus, capítulo 24, verso 3. Nessa pergunta, os discípulos falam e dizem, olha, como que vai ser, como que será esse retorno, de que maneira será? E o Senhor Jesus Cristo responde, e a resposta está no contexto todo de que estamos estudando, dos quais estudamos. Então, eles ficaram espantados com com o sermão de Jesus que falou contra os escribas e contra os fariseus, dizendo que eles eram hipócritas. Eles ficaram espantados porque Jesus Cristo disse que naquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Então, eles perguntam e estão muito interessados sobre a época e como será. E Jesus esclarece, mostrando que os próximos momentos se referem a 2 específicos: a destruição do templo, que se dará no ano 70, e também quanto à segunda vinda. E ele aponta alguns sinais. E para entender o texto de hoje, eu preciso que você faça isso comigo, recapitule alguns dos versículos do capítulo 24. Eu não vou lê-los pelo tempo, mas se você ler o capítulo 24, de 6 a 8, Jesus Cristo disse que um dos sinais desse momento do retorno dele seria rumores de guerras e guerras. No verso de número 9 do capítulo 24, fala sobre sereis atribulados e vos matarão. No verso de número 12 é dito, o amor se esfriará. No verso de número 13, haverá perseverança por parte de alguns. Mas o verso de número 14, eu peço que você tenha total atenção a ele. No verso de número 14, o evangelho será pregado. Ou seja, um dos sinais dos últimos tempos é que o evangelho será pregado.
Muitas vezes a gente fica focando só nas tragédias, só nos problemas, só nas questões de guerras, nos problemas políticos. A gente fica tão atento às catástrofes, aos problemas, que se esquece desse verso 14. E o verso 14 está dizendo que uma das marcas entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é a pregação do Evangelho. Pergunto aos irmãos, quem prega o Evangelho? O governo? Nas grandes faculdades nós vamos ver a pregação do Evangelho? Onde nós ouvimos ressoar o Evangelho? E se você disser, na igreja, aí você não entendeu a parábola, porque não é na igreja. O Evangelho ressoa-se por meio de crentes que pregam o Evangelho no mundo. Então a Reforma entendeu bem qual é a posição. Não é no monastério, mas é no mundo. É no mundo que se prega o Evangelho. É nos lugares onde parece improvável que alguém vai pregar o Evangelho que os servos de Deus fazem negócio. Se continuássemos, diríamos o seguinte, aparecerá abominável desolação, capítulo 24, verso 15, falsos mestres, capítulo 24, de 23 a 27. Mas em cada uma das parábolas, o que fica nítido é que esses que aguardam, eles devem se preparar. Vou falar algumas das parábolas só para que a gente possa rever novamente. A figueira, capítulo 24, versos de 32 a 33. Depois você leia com calma em casa. E aqui tem um valor de orientar os discípulos sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. Porque tem uma conotação específica com a queda de Jerusalém no ano 70. E de fato aconteceu. O Senhor Jesus diz que muitos ali não passariam sem ver a destruição de Jerusalém. E muitos dos discípulos viram a destruição de Jerusalém. Então, a profecia se concretizou. Isso significa que os discípulos deveriam entender que aquele sinal demonstra a fidelidade de Deus quanto o último sinal, o seu retorno. Depois, do ladrão, capítulos de 24, 42 a 44. Nessa do ladrão, é como se Jesus assim o fosse. Mas é claro, ele não quer trazer nenhuma conotação pejorativa e crianças, por favor, ele não está dizendo que Jesus é ladrão. É como se um pai de família estivesse preparado. Porque se um pai de família soubesse a que momento vem o ladrão, o pai de família com certeza faria de tudo para proteger a casa. Quem já foi assaltado sabe que se pudesse faria alguma coisa assim. Mas é para ficar atento ao retorno de Cristo. É para ficar preocupado com o retorno de Cristo. Ou seja, se tem uma coisa que os discípulos deveriam entender dessa conversa, é que eles deveriam estar constantemente atentos ao retorno de Cristo e preocupados ao retorno de Cristo, porque ninguém sabe que hora vai acontecer, e mesmo que demore. Depois, o servo prudente. Lembra que eu falei de Gregório? Gregório, esse nome é bonito. Gregório, que significa prudente. O servo Gregório. Se nós pudéssemos dizer assim, um crente tem que gregoriar, ele tem que ser prudente enquanto ele está nessa vida, porque ele tem que saber viver no mundo, mas agradar a Deus. Porque o pior problema é que nós no mundo podemos querer agradar a nós mesmos e não agradar a Deus, e esse é o problema do servo que não é prudente. Ele começa a beber, a ir para a farra, a espancar as outras pessoas, ou seja, ele trata mal pessoas, ele começa a tratar mal as outras pessoas, ele começa a ser rebelde e briguento e belicoso com as outras pessoas, e o resultado é que este homem vai ficar do lado de fora. E por isso que o primeiro hino que nós cantamos é franca a porta divinal, aberta a todo mundo, por ela o pecador mortal, à vista amor profundo. Mas é impressionante que algumas pessoas não valorizam essa porta. Depois, as damas de honra. E vocês estão percebendo que eu estou mudando realmente o nome, porque elas estão ali aguardando o noivo. Mas algumas não são prudentes. Elas achavam que é muito fácil esperar o noivo. Era muito fácil esperar. Só que elas não tinham azeite a mais. E tiveram que, na última hora, correr atrás de azeite. E na lei da festa daquela época, depois que o muro tinha suas portas fechadas, ninguém mais poderia entrar. E elas ficam de fora da porta também.
E agora, dos talentos, eu poderia mudar também o nome. E eu não estou contrariando essa Bíblia, porque ela está dizendo também isso. Mas o nome melhor seria as bolsas. A parábola das bolsas. Porque o que nós temos aqui não é simplesmente moedas, mas é o peso delas. Talentos representa, na verdade, o peso delas. É isso que o texto está nos mostrando. Então, não é simplesmente algumas moedas. E mesmo que esse nome dê qualificativo a nós, adjetival, dizendo talentos, olha, aquela pessoa é talentosa, ele canta bem, aquela pessoa é talentosa, ele pinta muito bem, aquela pessoa é talentosa, dá aula muito bem. Independente destas coisas que nós utilizamos como talento, aqui nesse texto a informação é de bolsas. E tem a ver com dons? Tem. Vários intérpretes utilizam como dons. De uma certa forma, tem. Mas tem algo muito maior, e é por isso que eu não posso ir além hoje pelo nosso tempo. Eu vou apenas nesse sentido. E para isso eu quero trazer 3 lições para os irmãos. Primeiro, eu quero que a gente entenda que devemos aproveitar o capital que Deus nos deixou, ou os valores que Deus nos deixou. Pode ser capital, ou os valores que Deus nos deixou. Capital, alguém vai dizer, isso é coisa de capitalismo. Mas eu quero que os irmãos entendam que é o capital, aquilo que Deus nos deixou. Porque esse Senhor que está voltando, que está saindo e que voltará, Ele não deixa os seus servos sem uma grande quantia. E eu vou dizer por quê. Meus irmãos, talento é uma medida de peso. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 16, verso 21, é dito que o granizo que caía sobre as pessoas pesava 1 talento. Imagine, se uma moeda de 10 centavos cai em cima de você, acho que não machuca tanto. Não é? Aí cai uma moeda de 10 centavos aqui na minha cabeça. Mas, se caísse uma pedra de granizo que pesasse 125 libras, você, por certo, ficaria machucado. Então, talentos, na verdade, não é meramente moedas, mas é o peso das moedas. E deixa eu dizer isso para vocês, a dracma valia 1 dia de trabalho. E o que significa 1 talento? Significa a medida de trabalho de 6.000 dias. Isso significa 20 anos, mais ou menos, de trabalho. Ou seja, se uma pessoa recebeu 5 talentos, é só você multiplicar, mais ou menos, por 20. Ou seja, 6.000 dias de trabalho. Um talento, imagina o tanto de valores que foi deixado na mão deste servo. 5. Do outro, 2. É muita coisa. É muita coisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é como o crente deve agir. Ele deve aproveitar o capital que Deus lhe deixou. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vou deixar vocês. Vocês vão ser os responsáveis por continuar a obra do reino. Mas eu não vou deixar vocês sem nada. Vocês vão receber uma grande quantidade, um valor muito, muito, muito alto. Alguns dizem que se fosse de prata, seria já muito alto. E se fosse de ouro, mais alto ainda. Se uma dracma valia 1 dia de trabalho, e se um talento valia 6.000 dias de trabalho, imagine o quanto isso significa. O que é então o talento? É um grande valor para se administrar. Por isso que nós estamos falando de administradores. E é por isso que no título do meu sermão estamos falando de trabalhando para o reino. Porque o crente, ele recebeu um grande valor para administrar. Os discípulos deveriam tomar isso com uma grande responsabilidade. Gente, imagina o discípulo ouvindo isso e falando, nossa, é isso que nós estamos recebendo. Mas se você olhar Paulo, e você olhar Pedro e alguns outros discípulos, você vai perceber que alguns deles não se destacam tanto quanto outros. Por exemplo, a gente tem uma grande ênfase, e geralmente a gente erra, não é? Quando a gente fala assim, Paulo, Paulo, Paulo. Quando a gente está estudando Pedro, sem querer a gente fala Paulo.
Porque Paulo é uma referência para nós de alguém que muito trabalhou. Para nós é como se ele estivesse com 5 talentos. Enquanto Pedro é como se estivesse com 2 talentos. E os outros que nós muitas vezes... Vocês perceberam os nomes dos discípulos que nós lemos no início? Quem aqui já colocou o nome do filho de Simão? Eu coloquei o nome do meu filho de Simão. Tiago a gente vê, não é? Lucas a gente vê. Nada contra, pode continuar. Não é? Mas por que ninguém coloca Bartolomeu? Levi? Meus irmãos, todas essas questões é porque nós evidenciamos alguns deles. Agora, por que evidenciamos alguns deles? Eles são melhores perante Deus? Não. Você vai perceber que tanto o que recebeu 5 como o que recebeu 2 são tratados de maneira igual. Isso significa, aqui vai uma lição já, você pode dizer, nossa, eu nunca fui um pregador do evangelho como aquele pastor, um reverendo Alceu, por exemplo, nunca foi. Mas eu posso dizer para você uma coisa, se você está levando a sério o seu trabalho de administrador, Deus ficará sempre feliz com você. Talvez você não pregue de um púlpito como agora está acontecendo, mas você lá na sua empresa é um pregador. Então você é alguém que está administrando o seu talento lá na sua empresa. E é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se desenvolve. Quando nós olhamos para a ata inicial da nossa igreja, nós vamos perceber que muitas pessoas foram chamadas assim porque tiveram contato com outros crentes, e esses crentes evangelizavam, e esses crentes alcançavam essas pessoas, e essas pessoas vieram para cá. O pai do nosso presbítero Moisés foi alcançado assim, e a família é abençoada por causa disso. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria que nós registrássemos aqui, que não é meramente dom, mas é a preciosidade do valor que nós temos. E crianças, vocês receberam isso também. Vocês podem ser missionários. Você conhece um amiguinho que ainda não aceitou a Cristo Jesus? Você conhece uma amiguinha que talvez seja a sua melhor amiga, mas que talvez não ouviu do nome de Jesus por meio de você? Então você é muito responsável por isso, porque você recebeu algo muito precioso para que você possa administrar e passar para outras pessoas. Segunda lição, esses discípulos realmente deveriam se ver como administradores deste grande valor. Meus irmãos, deixa eu entender e mostrar, eu vou pegar aqui uma interpretação de de alguns mestres que veem de uma maneira diferente esse texto, e eu sigo essa linha. Esses administradores, eles foram comprados, eles foram resgatados. Porque geralmente a gente tem a ideia de que esses administradores foram pessoas que procuraram emprego com este homem e receberam a missão de exercer uma função empregatícia. Mas não é essa a ideia. A ideia, meus irmãos, é realmente de escravos. Mas como funcionava a escravidão no meio do povo de Israel? Funcionava mais ou menos assim. Uma pessoa, quando ele ficava endividado e ele não tinha como pagar a dívida, não tinha quem ajudasse emprestando e dando um apoio para ele tinha que se colocar como alguém que trabalharia para o outro, até o ano de jubileu. Mas, no caso também de outros lugares, isso acontecia. Quando alguém ficava endividado, ele deveria, ele mesmo, se vender para que ele pudesse reestruturar a sua vida. Era uma forma de reestruturar a vida economicamente. Então, não se espanta que esses mordomos, que esses que estão sendo colocados aqui na parábola, eles têm o dom de administrar. E aí eu posso trazer uma informação boa para vocês, para contextualizar essa passagem. Quem já leu a carta a Filemão? Trata sobre o quê? Um escravo fujão. Provavelmente porque roubou do seu senhor. E provavelmente porque ele administrava a casa do seu senhor. Agora, como que ele administrava? Geralmente, para fazer uma boa administração, e vocês percebam a grande quantidade que está sendo colocada na mão desses homens, para fazer uma administração desse tipo, e não tinha onde investir, a não ser que você construísse alguma coisa, uma fazenda, alguma coisa que pudesse gerar lucros. Essas pessoas que tinham essa capacidade administrativa, geralmente é porque já sabiam administrar na sua formação, ou seja, foram educados nisso.
passaram pela faculdade, se prepararam para isso, mas depois de um problema econômico, agora não exerciam a função para eles deverão exercer a função para um Senhor. E é isso que está acontecendo, ele está exercendo a função para um Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente fica, de fato, espantado. E eu não posso penetrar muito no entendimento de cada um deles, mas eu queria que nós observássemos uma situação específica no verso 16. Olha só o que diz o verso 16, né? 25, 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente. Você percebeu isso? Saiu imediatamente. O último, ele fica pensando, o que eu faço, não sei o que eu faço. Esse não, ele automaticamente exerce uma função de alguém que tem alegria no que ele vai fazer. Ele vai com alegria. E quando a gente faz uma coisa com alegria, a gente não fica deixando para depois, a gente faz imediatamente. Não é? Quando nós amamos alguém e essa pessoa está precisando de ajuda, a gente fica assim, amanhã eu vou. Não, a sua esposa você vai imediatamente. O seu filho você vai imediatamente. E quando você tem um Senhor como Jesus, imediatamente. Não se deixa para depois, é imediatamente. Meus irmãos, isso é importante para que a gente entenda também mais uma coisa nesse ponto do administrador, tá? Ele não vai barganhar, porque ele não tem condições de barganhar. Ele vai dizer assim, olha, eu vou fazer isso se o senhor me der tanto do lucro. Vocês perceberam que não tem isso? Ele não vai dizer assim, eu quero que eu tenha folga no dia tal. Você não vai ver isso. Porque como servo, o objetivo dele é obedecer, e tão somente obedecer. E é isso que o último não faz, ele não obedece. Porque a ordem foi, faça lucro, não foi guarde. A ordem foi, produza, aumente. Vocês entenderam por que os discípulos saíram por todo mundo pregar o Evangelho? Eles foram para todos os lugares pregando o Evangelho, porque eles tinham isso na mente, isso estava inculcado. Eles tinham a noção de que não poderiam ficar parados. Eles teriam que ir para outros lugares, eles teriam que pregar o Evangelho. E se você olhar para cada um dos discípulos, a maioria deles, podemos dizer que todos morreram por causa disso. Morreram por causa disso. E é interessante que a gente não vê reclamação. Você não vê Paulo reclamando na prisão, olha, eu estou aqui, tadinho de mim. Não, ele fala, eu tenho alegria de morrer por causa de Cristo. É imediatamente dessa passagem. Pedro fala assim, olha, me matam, mas não como meu Senhor Jesus Cristo, eu não sou digno dele. Eu fiz muita coisa errada, me coloca de maneira diferente. E o crucificaram de cabeça para baixo. Alguns foram esfolados. Alguns cortaram a cabeça deles. A espada. Sabe por quê? Eles tinham noção que viver no mundo era abençoar o mundo com a vida deles. Que coisa bela. E eu queria que você saísse daqui hoje com essa noção. Que você pode trabalhar na igreja e usar os seus talentos na igreja. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que cantem. Nós precisamos de mais gente tocando. Nós queremos que o projeto musical seja avivado e que as crianças comecem a tocar. Nós precisamos de mais crianças tocando. Pai, incentive as suas crianças a tocar. A gente precisa de mais pessoas no piano, de mais pessoas no violino. A gente precisa de mais pessoas na flauta. A gente precisa de mais gente tocando. Mas não é somente as crianças, os adultos. Nós precisamos de mais gente no coral. Precisamos de todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se engane pensando que é aqui que é o nosso teatro. O nosso teatro não é aqui. O nosso teatro é lá fora. Como administradores, aumentando as riquezas do nosso patrão, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando algumas pessoas vivem a igreja como se ela fosse uma novela e esquecem que a verdadeira história está lá fora, é porque estão perdendo um pouco da noção do centro, e o centro são aqueles que estão se perdendo lá fora, aqueles que precisam do Evangelho, e é assim que o reino progride, e é assim que de 5 nós temos 10, e de 2 nós temos 4, mas não podemos de 1 ter somente 1. Isso é para mim, isso é para você. Porque muitas vezes a gente vive a história da igreja sem entender que as pessoas que estão morando em cima de nós, embaixo de nós, do lado de nós, precisa
entender a riqueza que temos carregado. Por fim, eu queria que nós entendêssemos a capacidade de cada um. Isso fica bem nítido no texto, né? No verso de número 15, fica bem claro isso para a gente. Olha o que diz o texto. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Segundo a sua própria capacidade. Meus irmãos, a igreja é formada de diversidade. Diversidade. Tem alguns que são melhores que outros, no que faz, talvez. Mas isso nunca foi motivo para a gente vangloriar alguns e esquecer de outros. Mas muitas vezes acontece isso. Eu gosto mais dele, eu gosto mais daquele, eu gosto mais daquele outro. Na igreja, todos nós, com as nossas limitações e com as nossas dificuldades, somos um. Não é como numa empresa. Nós temos uma necessidade, meus irmãos, muitas vezes de taxar, quando a gente tem que entender que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que cada um conforme a sua capacidade. Cada um conforme a sua capacidade. Se para alguns Deus dá 5, para outro Ele dá 2, isso não importa. O que importa, na verdade, é como usamos. Como usamos. E eu posso dizer que, muitas vezes, uma professora de escola dominical que trabalhou na 4ª igreja e que ficou durante um tempo lá dando aula para as crianças, e talvez ninguém hoje aqui se lembre dela, ela foi muito preciosa e importante na história de algumas pessoas que estão por aí, acreditando em Cristo, e talvez a geração desse homem e dessa mulher também estão fazendo isso, e outras gerações também. E o trabalho não foi em vão, porque Deus viu o trabalho. É o que diz 1 Coríntios 15. Não foi em vão. O nome não foi escrito numa ata. E nós, esses dias, estávamos conversando sobre isso. Você lembra? Que nós falamos que a primeira pessoa que pregou para a irmã, que foi uma das fundadoras dessa igreja, ninguém nem sabe o nome dela. Mas nem por isso ela perde o seu galardão nos céus. Nós não precisamos saber os nomes. E talvez muitas vezes a gente nem se lembra do primeiro pastor da nossa igreja. Mas ele foi tão importante quanto o pastor atual. Foi tão usado quanto o pastor atual. Mas muitas vezes a gente só fica na referência de alguns e esquece de outros. Então, nós sabemos que cada um tem a sua capacidade, cada um está no seu tempo, realizando a sua atividade no seu tempo, e cada um tem o seu valor no seu tempo, porque é Deus quem dirige a história dos seus administradores de acordo com o seu tempo. Então, meus irmãos, o valor que foi dado não é apenas um dom, o valor é algo precioso. E nós podemos dizer que esse valor é o Evangelho. E por isso, essa mensagem de hoje deveria fazer com que a gente entendesse que o Evangelho é cantado, o Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado de várias formas na TV, através dos canais, de tantas coisas, de tantas formas, e essa é a grande preciosidade do que nós estamos fazendo. O produto dos nossos negócios como administradores e como crentes implica em trabalhar para o nosso Senhor. É conquistar mais e mais. É ter uma visão realmente, nós podemos dizer assim, almejando muito e muito e muito para o reino. Então, é olhar para os que sofrem e que muitas vezes não sabem que estão sofrendo. É olhar para aqueles que estão perdidos e não sabem que estão perdidos. É levar luz para aqueles que estão nas trevas, mas não sabem que estão nas trevas. É compartilhar a felicidade do Mestre. Vocês percebem a felicidade do Mestre nesse texto? Percebem? Observe a felicidade do Mestre. Olha só como ele diz no verso de número 21. Muito bem. Eu não posso ver Jesus dizendo, muito bem. Muito bem. Como alguns patrões que não querem dar o braço a torcer quando o funcionário faz uma coisa boa, né? Eu não vou elogiar porque senão ele fica bobo, ele fica meio viciado. Então é melhor não elogiar. Daí diz, muito bem. Não. O Senhor Jesus Cristo diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É alegria, meus irmãos, grande alegria, a festa. Quando pecadores se convertem, a festa, grande alegria. Isso tem
meus irmãos, a ver com a ordem do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, eu coloquei para vocês que um dos sinais é a pregação do Evangelho. Mas deixa eu dizer como termina o texto de Mateus. Você sabe como termina o texto de Mateus? Sabe? Como que termina? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A principal tarefa da igreja é glorificar a Deus. Mas sabe como ela faz isso? Aumentando o número de adoradores. E por isso nós não contentamos com bancos vazios, nós queremos bancos cheios. Para dizer, a igreja cresceu? Não. A igreja é boa? Não. Nós não somos bons. Somos falhos. Temos problemas entre nós mesmos, em nós mesmos. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é quem adora a Deus? Os chamados, aqueles que são alcançados e fortalecidos pelo Senhor. Meus irmãos, eu digo, e agora eu vou chamar a atenção da nossa igreja especificamente, que nós estamos no caminho certo. Isso me faz pensar que estamos no caminho certo. Investimos em missões, em missionários, em novas congregações e novos campos de pregação, e queremos mais congregações, e se Deus nos abençoar, esse ano ainda pretendemos ver mais uma congregação. Mas isso nos faz pensar o seguinte, precisamos de mais seminaristas. E não para ficar tudo tumultuado, uns se esbarrando nos outros. Não é disso que precisamos. Um monte de gente num monte de lugar, se esbarrando. Nós precisamos de gente em outros lugares, alcançando outras pessoas, atingindo outras pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas estão sofrendo e pessoas precisam entender a riqueza que temos para mostrar para elas. Precisamos de mais pastores? E eu vou dizer uma coisa, depois de meditar tanto nessa semana sobre essa mensagem, nós precisamos de um curso de discipulado na nossa igreja. Nós precisamos de irmãos e irmãs que se envolvam com o discipulado. Isso está faltando na nossa igreja. A pandemia está nos deixando preguiçosos, está nos deixando meio que afastados uns dos outros, e isso está nos tirando uma possibilidade grande de alcançar mais pessoas e de fazer com que o trabalho de discipulado alcance mais pessoas. Nós precisamos pensar nisso. Eu já estou pensando no AGS, estou pensando na nossa igreja, vamos ter um trabalho de educação cristã, eu creio que em novembro ainda falando sobre como evangelizar pessoas, porque nós estamos precisando disso. Nós precisamos ter amor a Deus, o nosso Senhor. E uma das consequências claras desse amor a Deus, o nosso Senhor, é como manifestamos esse amor a outros que devem ser alcançados no reino. Por isso que as crianças estão fazendo um desenho sobre missões, porque elas são o futuro da igreja, e elas precisam entender que uma igreja viva é missionária. Precisamos de novos crentes e precisamos discipular esses novos crentes. Nós precisamos de ajudar pessoas que vêm de outras igrejas com traumas terríveis. Muitas vezes nós recebemos pessoas assim nas nossas igrejas com traumas terríveis, oriundos de outras igrejas. Nós precisamos de discipuladores que ajudem casais que estão em crise, casais que estão passando por dificuldades, que possam se apoiar em outros casais para encontrar forças para vencer os problemas que levam as pessoas tanto ao divórcio. Nós precisamos de apoio para os adolescentes, para os jovens, precisamos de irmãos que se envolvam. Nós temos que fazer isso, meus irmãos, e não podemos terceirizar o que é a nossa responsabilidade. Esse é um problema muito nosso hoje, muito de terceirização. Devemos alcançar nossos amigos, alcançar os outros, que muitas vezes até não gostam de nós, e nós precisamos ter essa consciência de que somos os administradores que temos essa responsabilidade. A nossa oração é que Deus nos capacite a fazer isso. A nossa oração é que Deus nos dê forças para fazer isso. A nossa oração é que Deus nos ajude a alcançar outras pessoas. É uma mensagem diretamente para nós, mas se alguém que entrou nesse templo ainda não tomou uma decisão definitiva quanto ao Senhor Jesus Cristo, ainda não fez a sua pública profissão de fé, não foi para uma classe de catecúmenos, eu digo para você uma coisa, aproveite que a porta ainda está aberta e que há um comércio ainda que pode falar, um comércio no bom sentido, da riqueza que nos foi colocada nas mãos para servir ao verdadeiro Senhor. Então eu vou dizer a você, busque no próximo ano a classe de catecúmenos, faça a classe de catecúmenos e assuma um compromisso definitivo com o Senhor seu Deus, para viver uma vida também como
um servo administrador das coisas de Deus. Que grande responsabilidade é, mas é uma grande alegria poder exercê-la. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê forças para tudo isso e que essa palavra toque no fundo do seu coração, é a nossa oração. Vamos cantar o hino, meus irmãos, 221, e eu creio que com a mensagem de hoje você vai cantar esse hino ciente da sua responsabilidade. Vamos lá, vamos cantá-lo.